Bom, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, a nossa videoaula é da nossa massa base branca. Eu já estou aqui com todos os meus ingredientes para começar essa massa. Por que ela se chama massa base? Porque a partir dessa massa é que a gente vai fazer todas as outras. A de red velvet, a de chocolate, a massa black, a massa de churros. Todas elas partem desta mesma receita. É apenas alguns ingredientes que a gente muda. Geralmente é os ingredientes secos que a gente muda e também a composição do leite, que às vezes pode ser substituído, dependendo da massa, por creme de leite ou por iogurte, tá? Então vamos começar. Eu já estou aqui, eu não vou falar para vocês as gramas, que tem tudo direitinho, o passo a passo em gramas e ml lá na nossa apostila, mas eu vou ressaltar algumas coisas importantes. Então eu estou aqui com a minha margarina gelada, eu utilizo a marca Qualy, tá? Com sal. Aqui tem o nosso açúcar refinado, a nossa farinha de trigo com fermento, tá? A farinha de trigo que eu utilizo é essa daqui, eu acredito que vocês vão achar com facilidade, é a rosa branca. Caso vocês não encontrem a farinha rosa branca com fermento, tem a farinha rosa branca normal, tá? Vocês podem estar utilizando ela, porém vão ter que acrescentar uma colher de sopa de fermento, tá? Qualquer uma das duas vai dar super certo a receita, eu já fiz com as duas e deu certo, mas a com fermento eu acho mais prática, tá? Então aqui é a farinha que eu utilizo, tô aqui com os meus 6 ovos. O ovo é importante ressaltar que aqui os meus ovos são pequenos, então 6 ovos. Se for ovos muito grandes, provavelmente você vai ter de utilizar 5 ovos, tá? Não ultrapasse 320 gramas de ovos. Aqui eu tenho 315, né? Então eu tô quase no limite dos ovos, não pode ser a mais. Por quê? Porque a sua massa vai ficar mole, tá? A massa, essa nossa massa base branca, ela é uma massa bem firme por ser uma massa amanteigada, tá? Então ela tem bastante estrutura. Se a sua massa ficar mole na hora que você for colocar nas formas, nas assadeiras e notar que ela tá mole, pode ter certeza que você colocou ou leite a mais ou seus ovos eram grandes demais, tá? Então procurem, né, ter essa noção de tamanho. Aqui, como eu tô com ovos pequenos, são 6, bem certinho, tá? 315 gramas. O importante é só não ultrapassar 320 gramas de ovos, tá? Tenham também, que é muito importante, uma balança. Para as massas é muito importante, porque praticamente tudo aqui é pesado, tá? Na apostila tem em gramas e tem em xícaras, tudo certinho lá para vocês, tá? Tem as duas opções. Então já tô aqui com a minha farinha, com o meu leite integral, normal, 200 ml eu tenho aqui, tá? Então vou começar o processo da massa, tá? Ó, vou utilizar essa pá aqui da minha batedeira, tá? Vou abrir ela aqui. É muito fácil. O que a gente vai adicionar primeiro aqui na batedeira? A gente vai adicionar a nossa margarina gelada. Por que margarina gelada? Quero ressaltar também para vocês. Porque a margarina gelada, ela dá mais volume na massa do que se tiver em temperatura ambiente. Não quer dizer, se você for fazer com a margarina em temperatura ambiente, não vai dar certo. Vai dar certo também. Mas eu noto que com a margarina gelada, ela rende mais. Ela fica com um volume maior a massa, tá? Então, por questão de rendimento, eu utilizo a margarina gelada. E até é mais fácil, porque geralmente a gente já tira da geladeira para utilizar. Não precisa ficar esperando ela voltar para a temperatura ambiente, né? Então, eu vou colocar aqui na minha batedeira a margarina. A margarina também você pode utilizar da marca da sua preferência, mas tem que ser uma margarina de boa qualidade, tá? Então na batedeira foi a margarina, os ovos e o nosso açúcar, que é 420 gramas. Coloco esses 3 ingredientes na batedeira.
Já deixo tudo separado para cá. A gente não vai utilizar mais esses potinhos. E agora eu vou ligar a minha batedeira e vou bater até formar um creme bem branquinho e homogêneo, tá? Vai dar em torno de 3 minutos a 5, vai depender da tua batedeira. Então eu vou ligar, vou botar em velocidade alta e vou bater por uns 3 a 5 minutos até que forme um creme bem branquinho e homogêneo. Vou mostrar pra vocês depois. Ó, pessoal, já formou um creminho branco, eu vou mostrar pra vocês. Ó, é assim, um creminho bem branquinho e homogêneo, ó. Creminho branco e homogêneo, tá? Depois que se formou esse creminho, a gente vai adicionar o leite. E vamos bater mais um pouquinho só para misturar o leite com esses outros ingredientes. Já misturei os ingredientes. Esse momento é o momento que a gente olha a nossa massa e tem a certeza de que não vai dar certo. Por quê? Porque depois que a gente coloca o leite em contato com aquele outro creminho que tava a margarina gelada, os ovos e o açúcar, ele vai ficar com um aspecto, parece de talhado. É como se tivesse talhado os nossos ingredientes, tá? Mas não se preocupe, porque no final vai dar super certo a nossa massa. Então, quando você vê que tá assim, não se preocupe. É porque a gente entrou com a margarina gelada, tá? Então, por isso dá esse aspecto de talhado, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai adicionando aos poucos a nossa farinha de trigo já com fermento, que é a que eu estou utilizando, tá? Não precisa peneirar a farinha, tá, gente? Não precisa desse processo aqui. Então, eu vou colocando aos poucos e com o auxílio do meu fouet, eu vou mexendo devagarinho, tá? Vou colocando e vou mexendo. Não tem um movimento certo, você pode mexer para a esquerda, pode mexer para a direita, de baixo para cima. Mexa só devagarinho, tá? Misturei, não precisa bater, né? Porque a massa, ela tem 2 momentos de fermentação, que é o momento que a gente coloca o fermento e o momento que vai a farinha, e o momento que a gente está misturando, né? Então, tomem cuidado, não batam demais, ela não é uma massa para ser batida, é só ser misturada. Ela vai ficar uma massa pesada, por isso que eu disse para vocês com questão aos ovos. Se você notar que a sua massa ficou muito líquida, você colocou ovo demais. Mexe bem, mistura bem para não ficar gruminho. Olha, gente, ela fica uma massa pesada, ó. Com aspecto bem pesado, uma massa bem grossa, tá? Esse é o aspecto da nossa massa. Aqui, a gente não consegue misturar bem os gruminhos. Então, o que a gente faz? Depois que a gente misturou um pouco com o fouet, a gente vai voltar para nossa batedeira e vai bater para terminar de se misturar bem esses ingredientes por mais 10 segundos, tá? É só 10 segundos. Só para misturar bem, não vai ter problema nenhum com relação ao nosso fermento. Então, volto para a batedeira e bato por 10 segundos bem certinho.
Pronto. Bati por mais 10 segundos. Tiro bem o excesso da minha espátula, da nossa massa. Volto aqui com a minha colher e me certifico de que tá tudo bem misturadinho, tá? Vou raspando nas laterais, vejo que tá tudo bem misturadinho. Olha, ela fica uma massa assim bem grossa, bem homogênea, ó. Maravilhosa, vocês vão se surpreender com o sabor da nossa massa base, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui com relação às assadeiras. Eu tô aqui com as assadeiras de 18 centímetros por 7 de altura. O ideal é de 5 de altura. Por quê? Porque a massa, quando ela é assada em assadeiras mais baixas, ela tende a ficar menos tempo no forno. Ficando menos tempo no forno, nós vamos ter massas mais úmidas, mais molhadinhas. Por isso que não é tão necessário depois na montagem dos bolos, principalmente dos nugget cakes, a gente umedecer a massa. É só um leve regar na massa, porque a nossa massa já vai ser uma massa bem úmida, bem molhadinha e não vai ser necessário, né, molhar demais ela depois. Então, tendo assadeiras mais baixas, vai ser muito melhor para você do que numa assadeira mais alta. Na assadeira mais alta, ela vai ficar muito mais tempo no forno e com isso a massa vai ficando meio ressecada ao redor e mais cruazinha no meio. Aí demora muito o tempo assando no forno se for na assadeira de 10 centímetros. Então eu indico a vocês utilizarem as assadeiras de no máximo 7 centímetros, que nem essa daqui, mas de preferência as de 5 centímetros, que são as mais baixinhas, tá? Você vai ter uma massa perfeita, úmida, molhadinha, já vai ter discos no tamanho certo, vai só emparelhar os discos das massas. Pro nugget cake é perfeito, porque você já vai ter discos já praticamente na espessura perfeita, tá? Eu vou utilizar esse desmoldante, tá? Mas se você preferir, você pode utilizar a manteiga com a farinha para untar sua forma ou só o papel manteiga no fundo da forma, tá? Eu tô utilizando as forminhas de fundo removível, mas você pode utilizar qualquer outra forminha. As que tem o fundo fixo também dá super certo, tá? Eu vou mostrar para vocês a maneira correta de colocar o desmoldante. Ele é bem gorduroso, então é um leve apertar no spray de longe, focando na lateral da forma, tá? Não no fundo, tá? Então vou mostrar para vocês aqui. Tem diversas marcas de desmoldante, mas esse daqui é muito bom. Ele é um pouquinho mais caro, mas rende muito mais do que os outros, tá? Mas você pode comprar de outra marca também. Então, chacoalho, ó, de longe, foquei na lateral. Foquei na lateral. Lembrando que é gordura, tá, gente? Então, se você ficar apertando, focada num lugar só na sua forma, na sua assadeira, vai concentrar uma quantidade muito grande de gordura apenas no local. E essa gordura vai passar para a sua massa. E daí o resultado não vai ser tão bonito quanto você utilizar o desmoldante na quantia certa, tá? Então, coloquei aqui, vamos de novo. De novo, focando na lateral, que ele já pega no fundo. Deu, coloquei. Como eu falei para vocês, essa massa vai me render as minhas 3 formas de 7 centímetros de altura por 18 de diâmetro, tá? Elas não vão crescer até a ponta, porque o ideal é com uma forma de 5 centímetros, mas vão ficar numa altura ótima também para fazer os discos das massas. Se você quiser que ela renda mais, ela também vai render 4 forminhas de 15 de diâmetro por 5 de altura, tá? Eu vou utilizar as 3 aqui e vou distribuir a minha massa nas 3 assadeiras, tá? Se você achar que ficou mais massa numa forma do que na outra, não tem problema, você tira de uma e passa para outra, até ficar uma quantia bem uniforme.
Tenta dividir bem a massa. E raspa bem. Não deixa nada no balde. Aqui agora para ajeitar elas a gente passa assim, vai passando em toda a lateral, deixar retinho. Com a colher mesmo, não há necessidade de bater a forma. Misturei. Agora eu vou ajeitar essa aqui também. Agora a última. Agora a gente vai levar as 3 forminhas pro forno. Gente, essa é uma massa, caso você aí na sua casa não tenha um forno que vá, né, caber as 3 forminhas ou as 4 forminhas de 15 centímetros de diâmetro, você pode tranquilamente botar a assar, por exemplo, 2 e uma ficar aguardando. Não vai ter problema nenhum com essa massa, ela vai ter o mesmo resultado das outras, mesmo que ela fique aguardando todo o tempo, né, assando essas daqui. Não vai ter problema nenhum, tá? Mas aqui no meu forno cabe as 3. O meu forno está pré-aquecido em 180 graus. Isso vocês têm que prestar muita atenção, porque nunca um forno vai ser igual ao outro. De repente você vai assar no forno do fogão. No meu caso é o forno elétrico. E eu indico mais o forno elétrico porque o calor fica mais distribuído ali dentro, tá? O forno do fogão, geralmente a gente tem que estar mudando as assadeiras de lado para ficarem todas parelhinhas na mesma altura a massa, tá? Isso eu acredito que deve acontecer com vocês. Geralmente assa mais um lado do que o outro e a gente tem que estar mudando, tá? E isso também acontece geralmente quando o nosso forno está desregulado, tá? A temperatura está desregulada. Aí você tem que, né, se informar e procurar regular essa temperatura do forno para que sua massa cresça retinha. Geralmente, massa que cria buraco no meio, ou massa que cresceu demais e saiu para fora da forma, ou massa que solou, geralmente ou é a farinha de má qualidade, tá? Ou é o problema com o forno, tá? O meu tá pré-aquecido em 180 graus. Eu vou levar as 3 assadeiras e mantendo essa temperatura por mais ou menos 40 a 45 minutos, tá? Se fosse na assadeira de 10 centímetros de altura, provavelmente teria que ficar 50 minutos até 1 hora no forno e com isso eu não teria massas úmidas e molhadinhas já, tá? Então eu vou levar as 3 assadeiras pro forno, depois eu vou voltar para mostrar o resultado para vocês, tá bom? Vou levar as 3. E a outra. Bem certinho, tá? Em 180 graus, eu vou deixar por 45 minutos mais ou menos. Depois eu vou mostrar o resultado para vocês. A minha grade do meu forno, que eu coloco as assadeiras, está bem no meio, então não tá nem muito embaixo, para não assar demais a parte de baixo do meu bolo e ficar muito escuro, e nem na parte de cima, que vai acabar fazendo com que ele demore mais para assar. Então eu regulo a minha grade no meio do forno, e com isso eu tenho uma massa que cresce mais uniforme, do mesmo tamanho, tá? Então eu vou aguardar os 45 minutos e depois volto para mostrar o resultado para vocês. Ó, pessoal, já deu o tempo aqui do meu forno, eu tiro e sempre faço um teste com a faca ou com um palitinho, tá? Eu puxo a minha forma com cuidado para fora e cravo sempre para fazer o teste se a massa já está assada no centro do bolo, porque ela tende sempre a assar primeiro as bordas, as laterais. Então eu cravo a minha faquinha no meio, saiu limpinha, já está pronto. Então eu vou tirar minhas massinhas daqui do forno e vou mostrar desenformando elas para vocês, tá bom? Bom, pessoal, retomando aqui, já estou com as minhas massinhas, ó, retinhas, bonitinhas, tá? Assadas. Eu vou desenformar uma delas aqui para vocês, tá? Como o meu fundo é removível, fica mais fácil para mim.
Mas com o fundo fixo também ela vai super descolar, porque a gente fez ela com o desmoldante, tá? Então aqui tá solto já, eu vou virar. Ela tá quente ainda, então não é o ideal a gente, né, cortar a nossa massa enquanto ela está quente. Ó, tá saindo até fumacinha. Ó, bem branquinha na lateral. Vou colocar ela aqui para mostrar para vocês. Ó, ficam os discos bem perfeitinhos, por isso que eu digo que a forma de 5 centímetros fica perfeita, tá? Então eu já tirei aqui. Quando a massa ela tá quente, ela fica muito mais fofa do que ela é, tá? Porque depois que ela esfria, ela continua fofa, mas ela cria mais estrutura ainda, ela fica mais firme, tá? E quando a gente recém tira do forno, que nem a gente tirou agora, ela tá bem quentinha, fica quase que impossível de você cortar ela. Então eu sempre indico você fazer a massa de um dia para usar no outro, tá? É o ideal, a massa cria mais corpo, fica mais firme para você poder cortar e fazer os seus discos perfeitos. O que eu indico para você cortar a massa para tirar essa pontinha aqui que fica? No caso do nugget cake, é quase que obrigado a gente tirar essa ponta para ficar, né, os discos bem perfeitos para o nugget, né? A montagem fica a massa sempre bem aparente. Então o que eu indico você? Uma faca grande, pode ser lisa ou pode ser aquela de serra, tá? A que você preferir, tá? Você vai cortar, você vai medindo, cortando só a pontinha e girando, tá? Caso você não tenha esse daqui, tá? Que é para regulagem das massas, tá? Então se você não tiver, você vai precisar de uma faca grande que atravesse todo o bolo, tá? Eu não vou mostrar aqui nessa daqui que tá morninha, eu tenho uma outra separada ali já fria, tá? Pra mostrar pra vocês. Mas se fosse essa daqui, ou você corta ela inteira com uma faca bem grande, ou você vai colocar aqui dentro, né? Vai pressionar a parte de cima e vai cortar bem aonde você quer que fique o diâmetro do seu disco de massa, tá? Bem na altura que você quer. E aí você vai segurando e vai cortando, aí vai girando a massa aqui dentro e vai cortando. Assim você garante um disco perfeito em altura, tá? Todas vão ficar do mesmo tamanho, por isso que é indicado esse modelo de cortador aqui para regular o seu disco de massa para fazer nugget cake, tá? Porque o nugget, como a massa fica bem aparente, o ideal é que sejam discos perfeitos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho uma massinha. Eu vou tirar elas daqui. Vou passar a minha massinha pra cá que tá quentinha. E vou pegar uma pra mostrar pra vocês que já tá fria, tá? Ó, é uma de 15 de diâmetro essa daqui, tá? Quando a massa depois esfria, se a gente coloca a mão direto, ela fica meia que grudando na mão da gente, tá? Então a gente vai ter que botar a mão aqui em cima, firmar bem para poder girar aqui no nosso cortador. Como eu não quero que a minha mão fique grudando aqui em cima, eu vou molhar minha mão num recipientezinho com água e aí sim eu consigo colocar aqui em cima e não vai ficar grudando o tempo inteiro a minha mão. Então vou pegar um recipientezinho com água. Ó, gente, tô com meu potinho com água aqui, vou molhar a minha mão, tá? E aqui eu encosto e não gruda mais na minha mão, ó. Não fica grudando massa. Tô com a mão úmida, tá? Então, eu vou pegar aqui com a minha mão úmida. Vou botar pra cá. E vou pressionar bem a minha massa onde eu quero cortar, o diâmetro é aqui. E vou pressionando. E vou girando a minha massa. Assim eu garanto um disco perfeito, tá? Vou girando. Limpo a minha mão. Molho para poder botar em cima, para não ficar grudando. E vou cortando. Até eu conseguir cortar toda a massa. Aqui já cortou, deixa eu ver se cortou toda.
Já cortei. Retiro e tiro a tampinha. E a minha massa fica um disco perfeitinho de tamanho, de altura, tá? Assim você garante um corte bem preciso, bem perfeito, tá? Caso você não tenha, né? Você pode cortar com a faca que pegue toda a massa. Vai ser mais difícil, né? Geralmente para bolos que vão ser cobertos com chantilly, né? Não vai ter problema, mas para nugget cake eu indico assistir esse cortador aqui para regular, né? O disco de massa e ela vai ficar bem perfeitinha assim. Lembrando que tem que ser a massa feita num dia para ser cortada e tirada essa tampinha no outro, porque agora como elas estão bem quentinhas, ficaria quase que impossível conseguir passar a faca nela. Ela vai tá muito fofa, vai dançar junto com a minha faca, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? A nossa massa base branca, o corte perfeito para fazer o nugget, utilizando, né, o nosso cortador, né? Que vai dar o tamanho certo com regulagem para a gente cortar os discos. E também a nossa massa como fica linda, bem fofinha e perfeita, ó. Maravilhosa, vocês vão amar essa massa. Nunca mais vão querer abandonar essa massa. Então era isso, nosso vídeo da nossa massa base branca fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu sei que é um vídeo que pode gerar algumas dúvidas, né? Uma receita de massa, sempre as pessoas têm muitas dúvidas com relação a ml, gramas, marcas de ingredientes. Tem tudo lá nas nossas apostilas, olhem lá direitinho, tá? E lembrando que a partir dessa massa base, a gente vai fazer todas as outras nossas massas, tá, pessoal? Então, um grande beijo pra vocês. Deixem as dúvidas aqui na nossa área de membros que a gente vai estar respondendo a todos vocês com todo carinho, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula!